Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem texto, blog tradicional, www.lumilar-fa.com.br. Se você gosta de ler, não deixe de ir no blog, então também não deixe de ir à Amazon, se você gosta de ler. Aí, por favor, quem puder, faça aí a inscrição aí no canal, né? E divulgue, né? Compartilhe, se você gosta do vídeo e tal, para só aumentar o tráfego aí, né? Como eu falei, eu não ganho dinheiro com isso não, mas eu gostaria que as pessoas vissem os vídeos, né? Até para poder comentar, poder responder, né? Poder ajudar as pessoas. Bom, então nesse vídeo aqui, se você quiser ficar até o final para esse assunto, eu vou fazer alguns comentários sobre essa questão de idolatria, mas focado em Fá, né? E falando sobre a questão de idolatria, por quê? Porque essa é uma questão que outras religiões podem ter com a gente, fala sobre isso, idolatria. Eu quero questionar um pouco essa questão de idolatria, como se fala, isso não pode ser idolatria, né? Eu quero trazer isso à discussão para vocês pararem para pensar um pouquinho nos argumentos que eu falo e até para poder ter coisas para responder para os outros, quando os outros falarem com você, né? A gente ignorante falar com você, tá bom? Assim como eu fiz com os mortos, né? Que eu falei lá sobre qual o problema dos mortos, né? Eu também vou falar assim, cara, tá bom, vamos falar sobre idolatria, tá bom? Eu não vou defender idolatria não, mas eu vou só questionar algumas coisas do jeito que se coloca. Então se você quiser ficar, ouvir as poucas coisas que eu tenho a falar sobre esse assunto, fica aí. Se não, cara, procura outro bom vídeo aí, né? Um vídeo para você. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre idolatria. Idolatria. Eu acho que eu já abordei esse assunto antes aqui, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre o candomblé, idolatria. Mas eu vou falar agora sobre o ponto de vista da religião no geral, e Fá, envolvido e tudo mais. Então, o que é isso, né? Vamos lá. O que eu estou falando? De novo, como aconteceu com os mortos. Os evangélicos, né? Talvez os católicos também, mas eu acho que muitos evangélicos falam assim, olha, Deus proíbe idolatria, você não pode ter ídolos em casa e tal. Isso, inclusive, é uma briga dos evangélicos com os católicos. Eu estou aqui, talvez, defendendo os católicos. Vou estar aqui defendendo os católicos. Vocês adoram ídolos, vocês não podem ter ídolos, tá certo? Eles dizem, vocês não podem ter ídolos. Cara, essa foi uma das grandes questões teológicas que o catolicismo enfrentou contra os reformistas, contra os protestantes. Reformistas não, que eles não reformaram nada, eles construíram uma nova teologia, né? Então, contra os protestantes, a questão dos ídolos. Por quê? Porque eles diziam que, de novo, né, diziam que a Bíblia, né, congelada lá em 4.000 anos atrás, não, vocês não podem ter ídolos, aí conta aquela história do bezerro, tem umas passagens lá que eu tenho prometido não criticar essas pessoas por historicidade da Bíblia, né, sobre essa história toda, mas eu vou procurar manter isso aí, mas algumas coisas de historicidade eu vou ter que falar aqui, tá certo? Né? Então, lembra que eu prometi, né, que eu não vou atacar esses assuntos pela baixaria da historicidade, porque aí fica bem complicado para todo mundo. Então eu vou tentar falar de forma teológica, simbólica que é envolvido nisso, né? Beleza? Então esse é o assunto, né? A questão da idolatria, vocês têm ídolos e tudo mais. Então vamos lá. Vamos falar assim, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês sobre a questão de ídolos, né? Idolatria, sobre idolatria, olha só. No que diz respeito a Ifá, essa religião que eu estou, e ao próprio candomblé, eu queria dizer para vocês que não existem ídolos no candomblé, olha só, e nem em Ifá. Vou falar mais, nós não temos nem imagens, nós não temos nem imagens sob o ponto de vista sacro, sagrado. Não existe na liturgia da religião imagens, tá certo? Imagem de nada. Nós temos lá, não, mas tem aqueles assentamentos, é verdade, a gente tem assentamentos que representam as divindades, que são um elemento de ligação metafísica com a divindade, né? Uma ligação supernatural. E as pessoas tratam isso aí como é uma ligação entre nós e a divindade, traçam aquilo com respeito, né? Com respeito. E aí os evangélicos podem querer associar aquilo ali, como se aquilo ali, aquela sopeira, aqueles pratos, aquelas coisas ali, fossem, não, isso aqui é o seu ídolo, não é uma imagem, mas aquilo é o seu ídolo. Então, nesse ponto de vista, eu tenho que abordar aqui, né? Então, eu queria dizer a vocês que não, aquilo ali não é um ídolo,
nós não adoramos aquilo, nós pouco contato temos com aquilo, essas coisas não ficam em locais públicos, tá certo? Essas coisas ficam em locais reservados, eles têm finalidade litúrgica, eles nos ligam à divindade, nós acreditamos nisso, que precisamos de uma ligação supernatural, como se fosse uma antena ali, um buraco de minhoca lá que nos liga ali com a outra dimensão, né? Literalmente, né? Sobre a ciência é isso, aqui é um buraco de minhoca que nos liga lá com outra dimensão. O Orum, vou fazer aqui embaixo, o Orum é uma dimensão e a Terra, né, o Aie, é uma outra dimensão. Não existe comunicação entre as dimensões. Então, aquilo ali é como se fosse uma forma de nos ligar a essa dimensão. Tem uma ligação energética, a gente consegue, né, nos conectar naquilo. Então, é através daquilo. Aquilo ali é feito um processo energético que cria esses laços, e aqueles laços estão lá e eles têm que ser renovados, têm que ser negócio. Então aquilo ali é um instrumento litúrgico, Não é um ídolo, porque não é adorado, ele não fica no meio do salão, você não fica lá, entendeu? Nada impede que pessoas, aquilo ali fica, né? De novo, a gente eu não tenho controle sobre as pessoas, o que as pessoas fazem. Isso é uma coisa muito importante, né? Apesar de a gente falar que a teologia é essa, da explicação do assentamento, a situação dos embasos, é essa. Nada impede que uma pessoa na cabeça dela queira tratar aquilo, isso aqui, a presença do negócio aqui. A presença do orixá, a presença da divindade aqui. Como se fosse ali aquela presença dela. Olha só, não tem jeito. Uma vez eu li um livro do Idou, que fez aquele livro do Olodumare, ele fez um outro livro sobre religião. Um livro tão bom quanto o Olodumare, menos famoso, mais fininho, muito denso. Cara, você tem que ler com muito cuidado, cara, é um livro pesado para ler. E que ele conta assim, ele conta que, eu não sei se é verdade ou não, ele conta que teve um cara que foi falar na Índia, aí falou com uma pessoa de alto nível, falou sobre aquelas imagens, e aquela pessoa explicou, não, isso aqui não é uma imagem, não é apenas um elemento de ligação, é só para lembrar a gente da figura da divindade. Então, aqueles altares, aquilo ali, que a divindade não estava ali naquela imagem, ou naquele altar. Então, essa era a explicação da pessoa esclarecida. Mas aí ele procurou uma pessoa não esclarecida, uma pessoa como diz, não, está aqui, a divindade está aqui nesse local. Assim, querendo dizer o seguinte, olha, você pode ter entendimento, não, porque nada nos impede o cara ter um entendimento diferente do nosso, não pode pedir. Então, eu estou dando para quem quer entender o entendimento do que são aqueles embaços, ligações, elementos, natureza, parará, tem que ser renovados, tem que ser mantidos, e tem uma sacralidade envolvida naquilo, mas não são ídolos. Então, defendendo essa parte, não temos ídolos. Segundo, não temos imagens, né, que eu já falei. Então, primeiro, não temos imagens, não cultuamos imagens, não temos nem representação de orixá. Mas eu fui na casa tal, tinha um desenho. Olha só, cara, você foi na casa de fulano de tal, ele tinha um desenho na parede, um quadro, eu tenho aqui, eu fui, durante muitos anos, eu fui em Cachoeira, lá na Bahia, e lá tem muito artesãos, né? Eu já comprei imagem, eu tenho uma imagem de um xalá que é assim, do meu tamanho, né? Quase 2 metros de altura, né? Deve ter 2 metros de altura. Cara, bonito, é uma imagem, cara, arte sacra, já ouviu falar nisso? Arte sacra, você bota lá, eu boto lá, enfeito, eu tenho máscaras nas paredes, não sei o quê. A mesma coisa, o cara pode botar na parede dele o que ele quiser, o tipo de arte sacra que ele quiser, que ele gostar. Não tem finalidade litúrgica, ele não usa aquilo. Já fui barracão de candomblé que eu aprendi assim, o cara tinha lá umas imagens, ele botava lá decorativo, aquilo ele botava e tirava. Ele não tinha culto, não tinha nada naquela imagem, era decorativo, bonito, tem a ver com a religião, tem a ver com símbolos, né? Tem a ver com o negócio. Ele tinha lá. Então, quer dizer, vocês, isso, primeiro, do seu ponto de vista, a primeira parte é isso, nós não temos. Aí, Ifá e candomblé, não tem. Não tem imagem, não tem nada. Então eu estou aqui falando uma coisa de outras religiões, porque nessa aqui. Mas eu tinha que explicar, porque alguém podia achar que esses elementos nossos eram ídolos. Não temos ídolos, não temos ídolos. E vou falar mais, a gente só se foca naquilo, foca em Deus. E, inclusive a gente não tem nem culto a Deus direto, né? O Deus Supremo, absoluto, não tem culto. A gente não cultua ele. De novo eu estou dando aqui chute nessas coisas aqui, né? É que estou numa posição bem esquisita aqui. Então não temos, tá certo? Então, primeira parte da conversa é isso, não temos isso. Se você está preocupado ou nos acusar de idolatria, olha só, não temos ídolos. Aí os orixás, gente, o orixá é Deus, né? O orixá é a manifestação teânica de Deus, nós entendemos como Deus.
De novo, a historinha do ídolozinho. Nada impede que tenha uma pessoa que diga, não, eu culto o orixá, aquele orixá. Não, olha só. O orixá é a manifestação humana de Deus. É Deus humanizado colocando lá. O Deus supremo e absoluto, na nossa visão, Deus é supremo e absoluto. O nosso Deus, o Olodumare, é como se fosse o Deus lá de Spinoza, né, que cuida do mundo. Então a nossa visão de Deus não é essa visão daquele Deus menorzinho, do Deus pequeno que os judeus têm, né, que é o Deus que era um Deus, que era um Ogum deles, né, ou seja, os judeus, Deus Jeová, Yahvé, é como se fosse um Ogum para nós. Assim, então eles pegaram o Ogum. Entendeu? Não é isso, não é um Deus pequeno como Yahvé, como os judeus cultuavam. Ou seja, não vou falar de historicidade, né? Mas não é, a gente tem a visão de Olodumare como um Deus do mundo, do universo, como um todo. Então, é ele que mantém o universo, que ele mantém as coisas funcionando. Então, tudo funciona porque o mundo é Deus. O axé. Então, assim, essa é uma visão importante. Depois eu vi que o Spinoza falava sobre isso, e é a mesma coisa, gente, olha só, é a mesma coisa. Para a gente, se vocês forem buscar as referências que eu escrevi sobre o Olodumare, vai lá no blog, os textos antigos que eu vi do Olodumare, assim, é o mundo, é ele que mantém, a gente não tem uma personalidade do Olodumare, nós não nos direcionamos, não existe, nós não nos dirigimos ao Olodumare. Por quê? Porque o Olodumare já é o mundo, já é a existência, tudo que funciona por causa do Olodumare, toda a existência funciona por causa dele, então o Olodumare já é o que nós temos aqui, então nós não temos essa necessidade. Por quê? Porque exatamente nós vemos em Olodumare a questão do Deus ser supremo. Gente, é um Deus que criou tudo, então é um supremo. Ele não fica aqui tomando conta de pessoazinhas individuaizinhas. Para isso, o Yahvé, se fosse isso, ele botaria um anjo lá tomando conta das pessoas, botaria alguma coisa intermediária lá. Então, nós temos a mesma coisa. O Deus Supremo tem o universo para tomar conta, tá certo? Toda a existência, todos os seres vivos são mantidos por Olodumare. A vida é um milagre de Olodumare. E a gente não vai a isso. Mas como é que o Olodumare se faz presente? Através das emanações dele que viram os orixás. Então, os orixás é a forma como nós nos vemos. E aí, e o orixá é humano? Claro que é, porque como é que você vai se comunicar com o humano se você não for humano? Então, o orixá tem que ser humano, é um reflexo humano. A gente olha lá e vê o humano. Tem gente que diz assim, não, isso é um assunto que um dia eu quero abordar com mais profundidade, né? Que tem gente que critica as religiões dizendo, não, as religiões são criações humanas, porque o Deus sempre é uma figura humanizada, sempre humano. Mas é óbvio que é uma figura humanizada. É óbvio, porque, cara, como é que você vai se projetar em outra coisa se você não se projetar com você mesmo? Que imagem você vai fazer de Deus? Uma bola de luz rodopiante? É uma bola. Como é que você vai imaginar isso? Você imagina, mano. Então, o orixá, para facilitar o nosso entendimento do que seja Deus, para facilitar a comunicação, é um reflexo humano que está lá, que somos nós, né? Os católicos também têm isso, né? Os anjos não eram humanos, tanto que eles eram tão humanos, ou tão similares aos humanos, que eles se interessaram pelas mulheres dos humanos e vieram para copular com elas, tá certo? Tiveram filhos, né? Os Néfilis. Não tem essa história que está no livro de Enoque? Então, sim, é isso. Então não pode ser uma coisa muito diferente. Os anjos se interessaram pela forma humana das mulheres, né? Então os orixás são humanos, então é a forma. Então, o que a gente faz? Os orixás são, então, nosso elemento de comunicação com Deus. É através dele que a gente se manifesta e tal, pede, né? Assim como os católicos também têm os santos estão lá, mas daqui a pouco chega lá. Então, primeiro eu estou só fechando a parte de Fá. Então, é isso. Então, no que pese a gente ter a questão dos orixás, não temos nenhum grande culto especial. O orixá não é um ídolo que vai lá, a gente tem uma visão muito maior, até porque nós temos vários. Você não se restringe a só um, você restringe a vários, tá certo? Por quê? Porque cada um se relaciona com um, existe uma diversidade humana, uma diversidade de divindades. Então a primeira parte de idolatria é isso, não temos essa idolatria, tá? Bom, mas o que acontece com os... Bom, vou fazer uma freada de arrumação aqui, né? Freada de arrumação. Por quê, né? O que eu falei até agora? Eu falei desse conceito de idolatria que os caras têm. Falei que em Fá a gente não tem isso. Expliquei que não tem porquê, não temos imagem, não temos idolatria. Porque esse é um conceito que a gente tem que entender. Porque
não está ligado diretamente na questão das imagens, mas também tem um conceito em volta que eu vou abordar agora, porque se a gente não entender a forma como eles falam, a gente não vai conseguir responder eles, tá certo? Então, eu apenas que expliquei isso, ó, até agora. Eu sei o que é, nós não temos em Fá, em Candomblé, não existe esse conceito de idolatria, de nenhuma forma, como eles falam. A primeira forma das imagens é fácil entender, a segunda forma da idolatria de divindades é um pouco mais complicada, tá certo? Mas eu vou abordar agora um pouco disso aí, tá? Então, beleza, entenderam? Então, o que eu vou falar lá. Mas aí, qual o grande problema? O grande problema é que, como eu falei logo no início, isso foi uma grande disputa entre os protestantes e os católicos. E se enganam aqueles que acham que a única diferença teológica entre os protestantes e o católico é porque uns aceitam imagens e outros não aceitam. Não é isso, tá? Eu tenho um vídeo muito antigo do canal, vou ver se eu recupero. Eu estou fazendo, reenviando alguns vídeos, né? Em que eu explico essa questão dessa diferença, que não é verdade. Existem diferenças teológicas muito maiores e profundas, realmente, de entendimento da religião de Deus entre os protestantes e os católicos, que são muito além da questão de uma imagenzinha, um símbolozinho na parede, são bem além disso, tá certo? Inclusive, varia da forma como eles entendem Jesus, tá? Varia muito, né? A gente se aproxima do entendimento de religioso de Deus dos católicos, né? Os católicos não gostam, mas a gente é muito próximo. Já fiz um vídeo sobre isso. A gente é muito próximo dos católicos em relação ao entendimento de Deus e muito afastado dos protestantes com relação a isso, tá? Bom, mas antes de eu abordar a questão dos católicos protestantes que está em volta da gente, né? Porque primeiro, lembra, olha só, falei da gente, agora eu vou falar dos caras um pouquinho, preciso explicar. Isso tudo fica em volta dessa questão de monoteísmo e politeísmo. Eles dizem que nós temos muito Deus, então a gente idolatra um monte de deuses. E na realidade não pode. E aí a gente constrói as imagens. Imagem é apenas um detalhe. Na realidade o que está envolvido nisso, na base de tudo isso, é monoteísmo e politeísmo. Mas aí eu sou obrigado a falar um pouquinho de historicidade, cara, né? Como eu falei, não vou falar tudo, mas alguma coisa eu tenho que dizer. Então, por exemplo, o que eu queria dizer de historicidade? Aí o pessoal diz assim, não, os judeus eram monoteístas, religião, e é verdade, a Bíblia inteira coloca os judeus como monoteístas, como ligados ao Deus superior, né, com o Deus supremo, porque na verdade a visão, o que está na Bíblia não é um Deus supremo, é um Deus pequenininho lá, é isso que está na Bíblia, é um Deus pequenininho pelos comportamentos, ações que forma, aquilo é um Deus pequeno. Então, eles dizem que é aquilo. Mas não sei se vocês sabem, mas não, você não deve saber. No mundo real não foi nada disso, né? Os judeus sempre foram politeístas. Sempre foram politeístas. No máximo, depois de um período, eles viraram enoteístas. Eles tinham vários deuses lá. Eles tinham um principal e admitiam o culto a vários deuses. Aí depois teve uma pequena fase, que eles viraram monólatras, tá certo? Que eles tinham os deuses, mas eles não só cultuavam um, tá certo? E muito no final eles viraram politeístas, monoteístas de verdade. Então todos os vestígios históricos e arqueológicos que se descobrem sobre a história dos judeus mostram uma história real totalmente diferente da que está na Bíblia. Então assim, vocês não entendam a Bíblia como livro histórico ou como retrata a história daquele povo, não é verdade. Eles sempre tiveram vários deuses, como muita gente na época lá, né? Ao contrário, tinham até outras religiões, como por exemplo o mitraísmo, o zoroastrismo, né? Que eram basicamente monoteístas, enquanto eles não eram, tá certo? Bom, e aí, mas em que momento que eles viraram monólatras e depois monoteístas? Isso mais ou menos em torno do século V, antes da Era Comum. Foi por quê? Porque é um momento muito importante no povo, né? Porque quando eles foram conquistados pela Babilônia, e houve um exílio na Babilônia, mas esse exílio só atingiu 10% da população dos judeus, não foi todo mundo não, foi 10%. Foram só a corte real, o pessoal de maior nível e os sacerdotes, os altos sacerdotes.
A parte camponesa, né, do povo continuou lá no mesmo lugar que estava, lá em Jerusalém, em Canaã, aquele negócio ficou lá, não ficou lá. Então essa parte foi, esses caras ficaram, sei lá, 70 anos lá, né? Aí acabou o reinado lá do cara anterior, Ciro assumiu e Ciro libertou eles. Depois que Ciro libertou os judeus que estavam lá na Babilônia, eles ainda levaram 20 e tantos anos, 22, 23 anos para voltar. Olha só, pode ir embora. Não, tá bom aqui, vou ficar por aqui. Aí 20 e tantos anos depois eles voltam. E quando eles voltam, eles trazem uma outra religião, que é a religião que você conhece hoje, que foi formada a partir daquele contato com o quê? Com o zoroastrismo, que era a religião da Pérsia. Aí traz todo aquele negócio de Enoque, tudo, o zoroastrismo vem para cá. E nessa religião, e aí eles junto com isso têm um projeto político-teológico, no qual eles tinham que acabar, então eles acabaram com os cultos de todos lá e ficaram concentrando numa divindade só. Por quê? Porque era o modelo do zoroastrismo, que só tinha uma lá, por isso que primeiro evoluiu para uma monolatria, no qual você admite a divindade, mas você só pode ter culto a outra, até que eles acabaram com todo mundo, ficou só monoteísmo. Então, mas antes eles eram enoteístas, assim como o candomblé é enoteísta, tá certo? Os judeus eram normal. Então essa coisa então foi uma questão de dominação. Então assim, e por que eles faziam? Aí tem várias interpretações, vou dar uma delas que eu acho muito razoável, que diz o seguinte, que os sacerdotes queriam controlar o povo, controlar o fluxo lá, que os caras pagassem os impostos ao templo de Jerusalém, quando foi construído o segundo templo, né? E para isso que eles fizeram, eles devagarinho, ao longo de 40 anos, eles acabaram botando regras atrás de regras, acabaram com o culto que as pessoas tinham nas próprias casas, né? Então as pessoas nas casas delas, eles tinham altares a Yahvé, eles tinham imagem, ou as outras divindades que eles acreditavam, que eles cultuavam, né? Eles tinham lá, e aí os sacerdotes começaram a implantar essas histórias, aquela briga de Baal, El, aquele negócio, sabe, aquilo tudo foi artificialmente plantado para os sacerdotes. Aí aquilo acabou com aquele negócio todo, para quê? Porque eles não queriam permitir que as pessoas tivessem nas vilas deles, nas casas dele, os altares, né, para cultuar, para você se ligar a Yahvé. Se você quisesse fazer isso, você teria que se dirigir a Jerusalém e ao templo, só lá no templo é que Deus e Yahvé poderia ser invocado, louvado. Por isso que apareceu, segundo essas visões, de novo, tudo visões humanas, por isso que as pessoas não podiam invocar Yahvé. Não, você não pode chamar o nome, você só pode falar lá no templo. Aí lá no templo eles podiam. Aí faziam o quê? Eles faziam com que o culto todo fosse direcionado às sinagogas, né? É o templo de Jerusalém. Então eles tiraram aquela parte do lá. Então isso aí é história, tá, gente? Isso aqui é história. Algumas pessoas podem questionar, mas tem gente que entende dessa maneira. Então essa questão de idolatria foi uma questão posterior, muito posterior a Deus. Eles nunca viram problema de ter imagens de Yahvé, mesmo de Yahvé. Yahvé tinha altares e templos nas aldeias. Assim, depois os sacerdotes acabaram dizendo assim, só aqui em Jerusalém, mais lugar nenhum, você não pode ter em casa. Por isso foi colocado. Então, assim, sob o ponto de vista dos judeus, ou da origem da religião, do que está lá na Bíblia, cara, essas pessoas já tinham esses envolvimentos com imagens, tá certo? Bom, então, isso aí é só um aspecto histórico para vocês dizerem o seguinte, cara, olha só, toma cuidado no que vocês leem lá, e nem sempre aquela história é honesta, certo? Nem sempre ela é honesta. E sob o ponto de vista dos evangélicos, eu já vi evangélicos falando isso, eles entendem que os católicos não são monoteístas, né? Porque eles têm Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estabeleceram 3 divindades, né? Qual é a diferença disso para os hinduístas, que tem o Brahma, Shiva e Vishnu, né? Sendo que Brahma é o principal. Cara, a estrutura de hindu com Brahma, Shiva e Vishnu, aqui com 2 princípios complementares é a mesma do catolicismo, com Deus, Pai e Filho Santo, com 3 princípios, né? E tem até a mãe aqui, entendeu? Para botar o maior aqui. Qual a diferença entre dos hindus e os católicos? Por isso que os católicos são muito criticados, né? Porque os evangélicos, os protestantes, eles têm essa coisa, dessa teologia, de que eles veem tudo mais, eles querem ler aquela Bíblia como se fosse literal, eles leem a Bíblia como se fosse história. A Bíblia não é história. Aqui, a Bíblia é um livro de mitos, tá certo? Não vou entrar no mérito da qualidade dos mitos, mas é um livro de mitos, não é história. Eles querem ler aquilo como se fosse história, como se fossem as palavras do próprio Deus escrito ali,
Isso não é verdade. Foram pessoas humanas que escreveram no século IV e V, 5 e 4, aquilo foi escrito por encomenda, né? Foi escrito por encomenda. Então não tem isso anos e anos. Ou seja, não foi Moisés que escreveu, não foi Davi que escreveu, não foi Salomão que escreveu, não foi Saul. Ninguém daquelas pessoas escreveu aquelas coisas que estão lá. Isso foi escrito bem posterior, assim como no Novo Testamento também foi escrito, cara, século I, século II, século III foi escrito no Novo Testamento. Isso todo mundo sabe. Assim, se você não sabe, procure se informar. Então tem que tomar cuidado. Mas eles pegam isso aí e ficam brandindo como se fosse uma espada para tudo quanto é lado, aquele negócio todo. Não é verdade. Por quê? Porque aí vamos depois de ter falado dessas coisas todas, para abalar um pouco as certezas, o que acontece, né? O que importa nisso tudo, gente, é a qualidade da relação que você estabelece com a divindade, com Deus, né? Isso é importante. Então, assim, os católicos têm uma trindade, é verdade, mas eles se focam em quem? Focam em Deus, cara. Eles não estão preocupados em ficar cultuando. Os católicos até têm mais, os católicos têm santos, né? Inclusive a igreja, teve um dos concílios lá, eu não lembro qual exatamente, acho que foi de Trento. Eu sempre falo esse nome, não sei porquê. Não lembro qual foi o concílio não, tá? Eles se reuniram para estabelecer a doutrina disso, né? Dizer o seguinte, olha, nós não cultuamos imagens. Na realidade, as imagens são ícones. Assim, eles só trocaram de nome, né, gente? Só trocaram de nome. São ícones. Na realidade, quando você tem uma imagem de Santo Antônio, você não está ali cultuando Santo Antônio. Você está usando aquela imagem para chegar a Deus. Mas, na realidade, o seu culto é a Deus sempre. Então, eles dizem que essa explicação é suficiente para você chegar e dizer que você não está, que aquilo ali, que você não é, que aquilo não é idolatria, que você não está cultuando a imagem. Essa é a explicação dele. Eu acho essa explicação muito idiota. Eu acho muito difícil quando a pessoa está lá olhando para Santo Antônio, ou São Judas Tadeu, ou Santa Rita, que ele esteja lá olhando para Deus, né, pensando em Santa Rita. Eu acho que ele está pensando em Santa Rita mesmo, está pensando em Santo Antônio, em São Judas. Cara, está pensando no santo, né, pedindo intervenção daquele santo para ajudar ele. Eu vejo isso, tá certo? Assim, já fui católico, eu não vejo as pessoas conseguindo fazer isso. Não, o santo está lá, mas eu estou pensando em Deus. Cara, essa foi a explicação que os católicos se autoderam para poder passar por isso. E tem tanta gente que acredita e ouve isso, foi lá. Eu acho muito mais... Entendeu? Então eu não gosto. No que pese existir essa explicação oficial deles, eu acho muito ruim. Eu acho que seja mais sincero, né? Eu acho que as pessoas, na realidade, acreditam de fato em Deus, tá certo? E tem lá, como a gente tem, né, em Fá, em Candomblé, tem lá os intermediários que nos permitem chegar a ele, que são a forma como a gente vê lá. A gente, eu digo até para vocês que como a gente não tem santo, né, no Candomblé, que pese alguns ancestros divinizados, poderiam parecer assim, a gente olha para um orixá daquele, é como se fosse um reflexo de Deus na vida da gente, né? Um orixá, um Oxum, um Oyá, um Oxóssi, um Oxalá, a gente vê dessa maneira, tá? A gente vê Deus através daquela lente ali, tá? Os católicos já olham para uma pessoa vivente, né? Um São Judas, uma Santa Rita, lembra de quem ela foi, alguma coisa assim, ainda vem uma pessoa humana, né? A gente tem o culto de Egum no outro lado, e a gente, em Fá e Candomblé, a gente nem se mete com mortos, né? Já falei, a gente não tem nenhum vínculo com mortos, não faz parte do culto da religião a questão dos mortos. Então, é isso aí. Então, aqui eu estou indo no ponto. Posso estar confuso aqui, né? Vou dar uma outra ferrada de arrumação. Olha só. Os evangélicos falam essa coisa da idolatria porque eles veem ídolo em tudo, gente. Eles veem ídolo em tudo. É assim, eles não aceitam que você tenha uma imagem de Deus por atos, por quê? Porque você só pode ter aquela imagem pura de Deus como está na Bíblia. Você não pode ter nada que represente Deus. É o que chamamos de analogia fidelis, é pela fé. Você não pode ter representações nenhuma, nada. Até em pensamento você não pode. Você pode construir um ídolo na sua cabeça, entendeu? Se você vê Deus humano, por exemplo, os protestantes, eles não aceitam o Jesus humano, o Jesus homem. Eles não aceitam, porque aquilo, eles só aceitam a parte divina de Jesus, eles não aceitam a parte humana, porque senão olhar para o homem, olhar e ver Deus, ele ver Jesus é uma idolatria para ele, porque você está construindo. Então eles constroem ídolos, inclusive na sua mente. Você não pode pensar de outra maneira que não seja ler o livro. Por isso que tem que ler o livro, não só posso ler daquela maneira. É um troço meio picareta, é um negócio. E qual é a complicação disso? Eu não vejo muita complicação nesse negócio de idolatria, não. Vou até falar mais. Como você sabe, eu sempre gosto do Paulo Ricardo e de outros padres que eu já ouvi falar, teólogos, sou muito bom.
Mas o padre Paulo Cá dá a seguinte definição de idolatria. Idolatria é o seguinte, o cara constrói uma imagenzinha de cera aí, cera não, perdão, de gesso, e ele dota como se aquela divindade estivesse ali naquela imagem. Cara, no que pese eu gostar muito dele, e isso que ele está falando é uma tremenda bobagem, né? Assim, tremenda bobagem. Mesmo, assim, na Umbanda tem imagens de gesso, né? De novo, não temos imagens de gesso, de barro, de madeira, de qualquer coisa no Ifá e no Candomblé. A Umbanda tem imagens. Mas mesmo considerando a Umbanda, eu não vejo aquelas pessoas de Umbanda olhando para aquelas imagens e achando que ali está Oxalá, que ali está Ogum, que ali está Xangô, que está São Jorge. Cara, eu não vejo essas pessoas achando que é imagem. Eu vejo na Umbanda aquelas imagens como que são mesmo, arte sacra. O cara bota ali aquelas imagens, representação do que ele gosta, assim como está na igreja, né? Uma questão que eles trouxeram da igreja. Essa coisa que o padre Paulo, né, falou lá, Ricardo, de que a pessoa olha para a imagem e acha que a divindade está ali na imagem, gente, isso é uma coisa muito antiga, muito velha, muito boba. Eu não vejo aqui nenhuma, eu não conheço, a Umbanda não é assim, o Kardecê não tem imagem nenhuma, o Candomblé não tem imagem nenhuma, eu não vejo isso em nenhuma religião conhecida, então eu não sei de onde ele tira esse tipo de figura, entendeu? Os protestantes, quando acusam as pessoas de idolatria e de politeísmo, eles fazem isso porque, de novo, eles fazem isso com os católicos. Se você pensar diferente, você já está criando um ídolo. É assim que eles pensam, né? E não tem nada a ver. E aí, vamos para o final, aqui só para encerrar, depois desse monte de explicação, um negócio assim, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? A questão da qualidade. Tem um monte de coisa aqui que eu vou pular para não falar, para não demorar mais tempo que já está durando, né? A questão da qualidade, né? Ou seja, qual o problema assim, olha só, se você acredita realmente que Deus, né, que o Deus Supremo e Superior criou toda a existência, que Ele que mantém, por exemplo, no caso de Fá, eu acredito que o Olodumare criou toda a existência, criou o mundo, né, nos criou, né, eu não sou revolucionista, sou criacionista, nos criou, mantém isso tudo funcionando, aquele negócio. Eu acredito que o Olodumare, por ser supremo, a gente não se relaciona com ele, é assim que a minha religião diz, você se relaciona através das emanações dele, que são os orixás, que nós nos reconhecemos, entendeu? Faz assim, então, e a gente tem esse vínculo lá, eu não vejo idolatria, eu me identificar, eu ver pessoas que se identificam com Oxalá, com Oxum, com Iá, com Xangô, com Ogum, eu não vejo idolatria nisso de maneira alguma, porque não existe a relação pessoal com aquilo ali, aquela pessoa sabe que tem um Deus superior, sabe que ele é superior e sabe que aquilo ali está ali representando. Olha a qualidade, o que é importante nisso tudo não é o ato em si, sim a qualidade dessa relação, de você não se fixar naquele elemento, sabendo que tem um elemento superior, que é o que acontece com os católicos. Então, essa questão de idolatria, que as pessoas ficam extremamente preocupadas, não, são ídolos, você vai botar imagem, você não pode ter uma imagem na parede. Gente, qual é a diferença? Se eu sou um católico, ou se eu sou um candomblecista, e se eu pego uma máscara, aquela de madeira bonita, ou eu pego um negócio e boto lá, decorando, qual o problema de eu ter aqui na minha parede? Eu, por acaso, estou manifestando, eu acho que ele vai estar ali naquela imagem, naquele espelho, naquela foto, ou naquele quadro? Claro que não, gente, isso é uma bobagem. Então, o que eu queria dizer é isso. Cara, vocês não podem conseguir buscar sentido nessas coisas que os evangélicos falam, tá certo? Se você encontrar católicos também falando as mesmas coisas que os evangélicos falam, chamando de idolatria, chamando de ídolos, chamando de deuses, né, aquele negócio todo, cara, um católico você tem que falar assim, a primeira coisa, olha, a primeira coisa que o católico tem que fazer é limpar a própria bunda, tá certo, né? É isso que você tem que falar para ele, ó, fulano, é o seguinte, cara, você limpa a sua bunda, depois de você limpar a sua bunda e sua boca, aí você vem falar comigo sobre qualquer outra coisa. Isso para o católico, porque o católico não tem nenhum motivo para se dirigir a ninguém. Sobre esse assunto ele tem que ficar assim, quietinho. Oi, tudo bem? Não, tá tudo tranquilo aqui. Tem que fingir que não tá, fingir demência quando alguém trata desse assunto, tá certo? Os evangélicos, né, que é uma religião, tem uma corrente, tem uma teologia ruim, né? É as pessoas que veem isso, mas para esses, cara, a abordagem é essa do
cara, não tem nenhuma relevância. Você está vendo fantasmas onde não tem, está vendo representações, simbologias onde não existe essa simbologia, tá? Eu acho muito pior, assim, a minha visão, né? Eu acho muito pior eles acharem que encontram o Deus Supremo, esse que cria tudo, em qualquer canto, do que nós que... Acho muito pior isso do que nós que vemos Deus espelhado numa divindade nossa que a gente gosta, ou vejo os católicos espelhados num anjo, vejo espelhado num santo daquele. Acho muito pior, porque, você tem que ser muito estúpido, né? Você tem que ser muito estúpido para achar que o Deus Supremo lá, tá certo, que cuida de todos, está ali do seu lado aqui, esperando você falar alguma coisa e ouvir o que você fala. Cara, sério mesmo, você tem que ser muito, muito... Aí é uma questão de inteligência, né, cara? Já envolve, eu acho que alguém pode até me acusar de preconceito. Pô, o cara é deficiente, como é que você fala uma coisa dessa pro cara? Tá bom? Mas era isso que eu queria falar sobre essa questão de idolatria, assim como eu fiz com a questão dos mortos, né? Era eu dizer o seguinte, cara, isso acontece realmente, mas olha só, acontece de forma diferente com o que as pessoas falam, não é exatamente como as pessoas falam, né? De fato é isso. Né? E no final, cara, o que mais importa na religião, né, é a qualidade dessa relação, a qualidade que você cria, é a estrutura que você faz. E não você ficar preocupado ali se prendendo a imagenzinhas, gessinho, madeirinha, isso não muda nada na sua vida, né? Não muda nada na sua vida. Tá certo? Acho que não tem nenhuma significância. Como eu falei, historicamente falando, os católicos são... É muito difícil se você for católico, você quer dizer, se considerar como monoteísta. E, historicamente, cara, os judeus não eram monoteístas, tá certo? Né? Nunca foram, né? Agora eles se dizem que mas ali, cara, teve toda uma reconstrução. Então, se isso não foi problema para eles durante, sei lá, 3, 4 mil anos, cara, que eles não eram, né? Por que passa a ter problema agora? Tem só 2000 anos. Na verdade, eu posso dizer até para vocês que, considerando o povo judeu, né, eles são muito menos tempo monoteístas do que politeístas, que já foram, tá certo? Né? Se a gente fosse considerar o povo judeu aí, que os evangélicos tanto gostam, né, de falar como exemplo, né? E essa questão de monoteísmo está toda em torno disso. Isso é uma bobagem, tá certo? Isso é uma bobagem completa. Para você achar que isso faz alguma diferença. Achar que faz alguma diferença, que isso é um elemento de qualidade. Tá bom? Mas era isso. Espero que tenha sido claro, vocês tenham entendido o que eu quis falar. Tá bom? Adeus a todos.